Boa noite. Vamos fazer a meditação na Palavra de Deus hoje, capítulo 17 do livro de Provérbios. Pegue sua Bíblia e vamos orar primeiramente. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, no momento agora que vamos ler a Tua Palavra, fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 do livro de Provérbios diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra na calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. Versículo 9: quem cobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se desverá contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultice. Versículo 13: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Versículo 15: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Versículo 16: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo há um amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador de seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita o suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Versículo 25: o filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem deu a luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Amém? Graças a Deus. Encerramos a leitura do capítulo 17 do livro de Provérbios. Quantas lições lindas e maravilhosas, não é verdade? Nesta leitura, eu vou meditar com vocês, especialmente aqui no versículo 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Sabe, quando eu leio esse versículo, eu lembro daquelas discussões tolas que muitas vezes começam entre amigos, até entre casais, e se deixam levar por aquela discussão. Ela vai aumentando, e muitas vezes gera brigas horrendas e até morte. Já vi discussões entre amigos findarem-se em morte, infelizmente. Então, o autor aqui no versículo 14, ele fala:
como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Então, no início da contenda, no início da discussão, encerra logo. Não leva para frente, porque vai ser como uma represa. Vai chegar um momento que você não vai poder controlar o sair das águas. Então, o sábio, ele vai encerrar a discussão antes que se transforme em contenda, antes que se transforme em coisa pior. Como está aqui no final do capítulo, um versículo que diz assim, versículo 27, quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, use a sua serenidade no momento, no início de uma discussão, e encerre-a no mesmo momento, antes que venha a tornar-se um turbilhão de problemas para a sua vida. Outro versículo aqui para nosso comentário, vamos ver aqui. Versículo 10, é muito interessante também. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Então, a pessoa imprudente, insensato, louco, tolo, o abestalhado, sem açoites não penetram, não resolvem ele, não fazem com que ele se torne sábio. Mas uma repreensão para o sábio fere muito mais, ou seja, faz muito mais efeito do que sem açoites na costa do tolo. Então a repreensão ao sábio traz mais sabedoria a ele, mas açoites na costa do tolo de nada adianta. Então, encerramos aqui uma pequena meditação no capítulo 17 do livro de Provérbios. Leia sempre a palavra de Deus, dia após dia. Que Deus em Cristo te abençoe mais e mais. Amém? E graças a Deus.